Olá, boa tarde. Conforme prometido, hoje nós teremos uma aula sobre documentação de boas práticas de fabricação, tá? Antes de começar, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa aula com quem você conhece que também possa se interessar pelo assunto. Para deixar a nossa aula mais robusta, que é a nossa palavrinha preferida, né, de quem trabalha com gestão da qualidade, eu preparei alguns slides para ter um apoio visual para vocês, então eu vou compartilhar aqui, tá? Opa. Aqui. Então tá, o tema da aula é documentação de boas práticas de fabricação, como eu já havia falado, e aí vamos começar então. Bom, já que a gente vai falar de documentação de boas práticas de fabricação, é interessante começarmos conversando sobre o que são boas práticas de fabricação, né? Por definição, as boas práticas de fabricação são conjunto de medidas que devem ser tomadas durante todo o processo produtivo com o objetivo de garantir a qualidade do produto final. Transformando esse conceito em palavras um pouco mais simples, né? Em termos um pouco mais palatáveis, o que a gente entende então? Que são aquelas ações que a gente toma durante o processo todo, ou seja, desde o recebimento de materiais até a expedição do produto acabado. Aliás, mesmo antes do recebimento de materiais, no controle de compras, na qualificação de fornecedores, a gente já está falando em boas práticas de fabricação e depois da expedição também, no pós-venda, no saque, eventuais ações pós-mercado que precise ter, por exemplo, tecnovigilância, farmacovigilância, cosmetovigilância, dependendo da área que você trabalha, um recolhimento de mercado e por aí vai. Mas o importante é saber que as boas práticas de fabricação englobam o processo inteirinho de cabo a rabo. Bom, uma outra coisa que eu costumo dizer é que as boas práticas de fabricação, elas têm 4 objetivos. Se você pegar todos os requisitos de qualquer norma de boas práticas de fabricação e tentar tirar dali de dentro, entender para que aquele requisito serve, qual que é o objetivo dele, vocês vão perceber que eles visam atender um ou mais desses 4 objetivos que estão no slide. Eu vou ler junto com vocês. Então são eles: prevenir a contaminação e a contaminação cruzada, padronizar as atividades, garantir a rastreabilidade do processo e promover a melhoria contínua. Então, qualquer um dos requisitos, pega uma norma, pega por exemplo aí a RDC 48, que é de boas práticas de fabricação de cosméticos. Escolhe aleatoriamente qualquer um dos requisitos dessa norma. Ele com certeza terá por objetivo atender um ou mais desses quatro objetivos, acabei sendo redundante, que estão aí no slide, tá? Bom, continuando. Aí eu pergunto para você, em qual ou quais desses pilares, né, ou desses objetivos, os documentos estão envolvidos? A documentação está envolvida. O que vocês acham? Aproveita e escreve no comentário, o que vocês acham? Que a aula está sendo gravada, mas depois eu vou ler todos os comentários. E aí eu posso fazer um outro vídeo respondendo perguntas ou comentando comentários e vou procurar responder aqui embaixo também tudo que vocês comentarem, tá? Bom, enquanto vocês pensam na resposta, eu vou dar andamento à aula, depois eu volto, tá? A gente tem alguns tipos de documentos, né? Então, eles se dividem principalmente em quais tipos? Instruções. Essas instruções elas vão ter o que deve ser feito e como essas atividades devem ser realizadas, tá? Então, esse é um dos principais tipos. O segundo tipo principal são as anotações sobre as atividades que foram executadas, tá? Então, são duas coisas diferentes. Um é a receita do bolo, né, o passo a passo ali do que deve ser feito. O outro é a anotação que você fez enquanto fazia o bolo, tá? Continuando aqui.
Era para ser um videozinho, um GIF, mas ficou travado, tudo bem. Tendo em mente isso que eu falei, desses dois tipos de documentos, nós temos também a pirâmide de documentos. O que é essa pirâmide? Ela representa tanto a hierarquia entre os documentos, quanto a quantidade que a gente acaba tendo na empresa. Então lá em cima, o reizão, o pai de todos, é o manual. Nesse caso, o manual de boas práticas de fabricação. Ele é um documento único, tá? A gente não tem vários manuais de boas práticas de fabricação para a mesma empresa. Cada empresa tem só um. Abaixo dele, nós temos planos, como por exemplo, o plano mestre de validação ou o plano de gerenciamento de resíduos, tá? Que são documentos também que contêm instruções sobre as atividades, mas de uma forma bem mais ampla, mais geral, do que o próximo nível, que são os procedimentos. Os procedimentos, bem comumente chamados de POPs, né, procedimento operacional padrão, eles têm as instruções detalhadas do que deve ser feito. Então é no POP que vai ter realmente a receita do bolo, tá? E abaixo disso, a gente tem os formulários e anexos. Os formulários são os documentos onde a gente vai fazer anotações e os anexos são documentos que complementam ali a informação do POP. Pode ser, por exemplo, uma tabela, pode ser um documento de origem externa, né, que não foi gerado na própria empresa. Então isso tudo é anexo. Um contrato, por exemplo, pode ser um anexo, tá? Então assim, a gente sempre fala, principalmente no caso dos formulários, que eles são filhotes ou do POP, ou do plano, ou do manual. A gente não pode ter um filho sem pai. A gente pode ter manual, plano e POP que não tenha filho, que não tenha formulário. Mas formulário que não está citado em lugar nenhum, um formulário que surgiu do além na empresa, isso a gente não pode ter, tá bom? Bom, continuando. Então, voltando lá na nossa pergunta. Agora, pensando no que eu já falei sobre os tipos de documentos e sobre a pirâmide de documentos, o que vocês acham? Quais será que são os pilares em que os documentos estão envolvidos? Ó, acertou quem disse que estava envolvido em todos, porque tá. Entretanto, os principais são a padronização das atividades e a rastreabilidade do processo, tá? A gente vai ver isso mais em detalhes um pouquinho mais adiante. Começando pela padronização das atividades. O que seria essa padronização, né? Quando a gente fala em padronização das atividades, a gente está se referindo a estabelecer uma maneira única de realizar determinada atividade ou tarefa. Então, eu estou falando aqui desde o começo da receita do bolo, né? É no sentido de fazer o bolo sempre igual, aquele bolo com aquela receita maravilhosa que a gente desenvolveu, que todo mundo gosta, é fazer com que ele saia sempre igual, né? Não estou falando aqui de desenvolvimento de novos produtos, eu estou falando aqui de padronização do que já está desenvolvido. Aquelas atividades que a gente já entendeu e já definiu qual a melhor maneira de executar. Então, a gente padroniza. Quais são os objetivos, quais são os benefícios dessa padronização? Tem alguns listados aqui no slide que eu vou ler junto com vocês. Redução da variabilidade dos resultados, serve de base para o treinamento, ou seja, você vai treinar um novo colaborador, ou mesmo um colaborador que mudou de função, quando a atividade já está padronizada, é muito mais fácil você treinar, você ensinar essa atividade para alguém, do que algo que você vai fazendo ali no feeling, cada vez sai de um jeito, né? Facilita a comunicação e a compreensão das atividades, reduz não conformidades, porque é o que eu falei antes, você já definiu a melhor maneira de executar. Então, como você já definiu a melhor maneira de executar, padronizou, deu treinamento, a chance de dar errado diminui muito, entendeu? Então, por isso essa redução das não conformidades. Reduz retrabalho, justamente por reduzir as não conformidades, né? Reduz refúgio, que seria o desperdício, né? Aumenta a previsibilidade, então a partir do momento que determinada atividade está padronizada, a gente sabe o que esperar dela, a gente sabe o que provavelmente, muito provavelmente vai resultar dela, né? Então aumenta a previsibilidade
e contribui e contribui para a melhoria contínua, tá? Então, a partir do momento que você padroniza as atividades, você consegue, a partir dessa atividade padronizada, ir fazendo melhorias graduais e consecutivas que fazem com que a qualidade como um todo vá melhorando ao longo do tempo, tá? Se não tiver padronizado, a hora que uma coisa sai um pouco melhor é sorte, a hora que sai um pouco pior é azar, e aí você não tem controle de nada, né? Então, voltando ali embaixo, né? As instruções sobre o que deve ser feito e como são os procedimentos operacionais padrão. Então, essa maneira única de realizar determinada atividade vai estar descrita no POP, tá? Foi isso que eu quis dizer com essa última frase que está aí na parte de baixo do slide. Do slide. Continuando. Então, falando em POP, né? Procedimento Operacional Padrão, o que seria ele? Ele é um documento escrito e autorizado. O que quer dizer escrito e autorizado? Quer dizer que alguém aprovou, né? Uma pessoa da empresa que tem autoridade para aprovar procedimentos operacionais padrão, aprovou, e a partir do momento que ele aprovou, ele pode começar a ser colocado em prática, né? Dar treinamento para as pessoas que vão executar e colocar em prática. Esse documento fornece instruções para a realização de operações. Então, como eu disse antes, é nele que tem a receita do bolo. Agora, quando eu falo que tem a receita do bolo, não precisa se confundir e achar que é só a forma de fazer o produto. O POP não se refere somente a isso, tá? Então, a gente tem aqui no slide alguns exemplos de situações que a gente pode ter um POP também, aliás, que a gente deve ter um POP também e que não necessariamente diz respeito à forma de fabricar um produto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, operação, manutenção e limpeza de equipamentos, a gente precisa ter POP disso para todos os equipamentos, quando for o caso também de calibração, né, quando aplicável, procedimento de validação aí para os mais diversos tipos de validação, a gente está falando disso atualmente no Instagram, né, dos tipos de validação, vai ter aula sobre isso também, fiquem de olho. Procedimento de limpeza das instalações, então como deve ser feita essa limpeza para que o ambiente fique suficientemente limpo de acordo com a natureza das atividades que são realizadas ali, tá? Procedimento de controle ambiental, procedimentos de amostragem, procedimento de inspeção, de testes, enfim, várias atividades que precisam ter procedimentos, aí tem também as atividades de garantia da qualidade, mas isso é assunto para outras aulas. Aliás, acho que eu não falei lá no começo, eu devia ter falado. Se você tiver sugestões de assuntos para aulas seguintes, deixa nos comentários, que daí a gente vai colocando no calendário e vai fazendo, tá bom? Os procedimentos, eles podem ser usados para complementar a instrução de fabricação ou ordem de produção. Cada empresa chama de um jeito, ordem de fabricação, o nome não importa. O que importa é saber que eu estou me referindo aqui, nessa última linha, aquele documento que tem realmente a instrução sobre quais são os passos, sobre como é fabricado o produto, tá? Então, fabricado, embalado, etc. Então, o POP, ele pode complementar a ordem de produção ou instrução de fabricação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, lá você tem um processo que começa com a pesagem, depois vai para a mistura, depois vai para o envase. Você pode, se você quiser, fazer uma ordem de produção bem detalhada, isso é uma escolha da empresa, tá? Fazer uma ordem de produção bem detalhada e lá dentro da ordem de produção você já colocar como é feito o processo de mistura, como é a utilização do seu misturador ou da sua batedeira, depende de qual equipamento que você está utilizando nesse processo de mistura. Aperta o botão X, liga em tal lugar, ajusta a velocidade no painel, né, o tempo de mistura, programa o tempo de mistura, etc. Você pode ter, se você quiser, uma escolha da empresa, né, repetindo, uma instrução de fabricação detalhada neste nível. Mas, se você não quiser,
e daí, na maioria dos casos, tá? Eu avalio isso caso a caso na consultoria, mas na maioria dos casos é o que eu recomendo. Você pode ter uma instrução de fabricação mais simples, mais enxuta, e ela só cita os procedimentos. Aí os detalhes vão estar todos nos procedimentos. Então, por exemplo, assim, ó, ao invés de falar realizar a mistura da seguinte maneira e aquele textão enorme explicando como é feita a mistura, a instrução de fabricação pode conter realizar a mistura conforme descrito no POP tal. Aí o número ou o código do POP que você utiliza. Aí vai para a etapa de invase. Realizar invase utilizando a envasadora tal, conforme descrito no POP número X. Aí esse número X é o POP de utilização da envasadora, tá? E assim por diante. É isso que eu quero dizer quando eu escrevo ali, ó, podem ser usados para complementar a instrução de fabricação. Aí a sua instrução de fabricação fica mais enxutinha e os detalhes ficam no POP. Por que que isso é o que eu recomendo na maioria dos casos? Porque a gente sabe que na hora da pressa ali, as pessoas não leem, né? Muita informação acaba confundindo mais do que ajudando. Então, se essas informações detalhadas já estão nos POPs, já foi dado treinamento dos POPs para os colaboradores. Então, eles já sabem fazer os processos de mistura, de invase, eles já sabem utilizar os equipamentos, né? E aí, na instrução de fabricação, você coloca só as informações mais relevantes. A chance dessas informações mais relevantes, né, que são específicas daquele produto, que mudam de um produto para o outro, a chance dessas informações serem lidas aumentam muito do que se você tiver um monte de informação que a pessoa olha e fala, já sei o que está escrito aqui, e passa de página sem ler, entendeu? Além da, enfim, economia de tempo, dinheiro, papel e tudo mais, quando você trabalha dessa maneira, tá? Tem alguns casos específicos que é melhor ter uma instrução de fabricação muito detalhada, mas em geral, ela um pouco mais enxutinha, ela funciona bem, tá? Continuando. Acho que eu pulei coisa aqui. Tá. Então, o que mais que o POP faz por nós, né? Pela nossa vida? Eles orientam em relação aos processos, procedimentos, tarefas, etc. Mostram como as atividades deverão ser executadas. Uma coisa que a gente fala sempre aqui na Melhor é o seguinte: as normas da Anvisa, as normas de boas práticas de fabricação, elas nos dizem o que deve ser feito. Elas não nos dizem como. Quem vai nos dizer como é o POP, tá? Então, cada empresa define o seu como, coloca no POP, e aí, a partir de então, as atividades estão padronizadas, né? São executadas de acordo com o que está no POP. Eu costumo ver muito, principalmente quando eu vejo documentação feita por alguém que está fazendo pela primeira vez e tal, né? Documentação da qualidade que é quase uma cópia da norma, né? Só que aí fica faltando esse como. Então, por exemplo, às vezes lá na norma está escrito assim, ó: a empresa deverá estabelecer frequência adequada para a limpeza. Um exemplo hipotético aqui. Aí, no POP, a pessoa escreve assim, ó: a empresa deverá estabelecer frequência adequada para a limpeza. Por que isso está errado? Porque é no POP que vai dizer o como. Então, se a empresa tem que estabelecer uma frequência, é no POP que vai ter essa frequência. A limpeza vai ser realizada todos os dias, ou a limpeza vai ser realizada, dependendo do ambiente lá, uma vez a cada 2 dias, 3 dias, uma vez por semana, sei lá, depende da tua realidade, mas a instrução do POP, ela já tem que ser específica, para a pessoa ler e saber o que ela tem que fazer, ela não tem que ficar em dúvida, entendeu? Ela não tem que precisar ir lá perguntar pro chefe dela, ela tem que ler e falar, então é isso aqui que eu tenho que fazer? Beleza, é isso aqui que eu vou fazer. E aí ela faz do jeito que tá no POP e aí dá certo, entendeu? Então o POP tem que ser claro nesse sentido. O que mais? Facilita a comunicação interna, o treinamento e a integração dos profissionais. Além disso, favorece a retenção e compartilhamento de conhecimento organizacional, que é um dos ativos mais importantes da empresa. Eu falei disso numa outra aula, acho que foi na aula sobre validação.
edição, acho que foi, que realmente o conhecimento organizacional é um dos ativos mais importantes da empresa. Então, por exemplo, assim, ó, você comprou um equipamento novo, bem sofisticado, cheio de automações, software embarcado, etc. Vem o fornecedor do equipamento fazer a instalação e dar o treinamento desse equipamento. Gente, nessa hora vocês têm que absorver o máximo possível de informação e traduzir para o POP. E essa informação ela não pode ficar só com quem acompanhou o treinamento, quem recebeu o treinamento acompanhou o técnico. Né? Essa informação tem que ficar disponível para todo mundo. Porque essa pessoa que acompanhou o técnico, uma hora ela vai sair de férias, uma hora ela pode ter uma licença médica, ela pode ter uma viagem a trabalho, enfim, inúmeras coisas podem acontecer e a informação não pode ficar com uma pessoa só. A informação tem que ficar disponível para todo mundo, né? Às vezes quando eu falo isso tem gente que se assusta, tipo assim, a pessoa pode ser demitida. Pode acontecer também, mas pode acontecer outras coisas, ela pode ser promovida também, entendeu? Então, não pensem que essa questão da informação não ficar com uma pessoa só é sempre algo ruim, né? Pode ser por um motivo bom, positivo, que essa pessoa não está ali e a informação não pode estar só com ela. Tem que estar disponível para as outras pessoas também. O que é muito importante? Que as informações dos POPs estejam corretas, completas e não permitam interpretações equivocadas. Então, é o que eu disse antes. A pessoa leu e fez, o resultado do que ela fez tem que estar correto, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de procedimento, eu não sei se vocês já viram, porque ele circulou bastante nas redes sociais já faz um tempo. Mas assim, ó, a esposa mandou um WhatsApp pro marido e falou: amor, por gentileza, deixa o frango descansando na pia com cebola, pimenta e cerveja? Aí ele respondeu: ok. Quando ela chegou em casa, ela se deparou com essa cena. Aí eu pergunto pra vocês, tá errado? Ué, tá descansando na pia, olha lá a instrução, com cebola, pimenta e cerveja. Tá certo. Cebola, pimenta e cerveja, descansando, até controle remoto na mão. Então, a gente tem que tomar cuidado para que as nossas orientações não permitam interpretações equivocadas, para que a pessoa entenda exatamente o que a gente quis dizer. Se tem alguém entendendo errado, a gente que tem que pensar numa outra forma de escrever para que isso não volte a acontecer, tá? Porque às vezes, aí a gente acaba entrando um pouquinho em tratamento de não conformidades, né? Vou dar um pequeno spoiler, mas vai ter aula sobre isso também. Às vezes, a gente pensa assim, a culpa foi da pessoa que fez errado. Então, se eu só treinar a pessoa, ou se eu só orientar a pessoa, ou se eu demitir a pessoa, eu resolvo o problema. Nesse tipo de caso, não. Por quê? Você pode corrigir o problema momentaneamente em relação a essa pessoa, mas se o seu procedimento está permitindo essa interpretação equivocada, amanhã ou depois, outra pessoa pode cometer o mesmo erro, tá? Então, a gente tem que sempre deixá-lo o mais claro, objetivo possível, não permitindo interpretações equivocadas, tá? Não permitindo que o frango fique descansando na pia, com o controle remoto na mão. Bom, falamos sobre a padronização das atividades, agora vamos falar sobre a garantia da rastreabilidade do processo, tá? O que é rastreabilidade? Se a gente for traduzir em uma palavra, é o histórico. É você saber tudo o que aconteceu com determinado produto, desde a compra da matéria-prima até a expedição do produto acabado e eventuais reclamações pós-mercado, ocorrências pós-vendas, né? Então, assim, ó, você expediu o seu produto. O que o seu consumidor tem? Qual informação ele tem que identifica esse produto? Geralmente ele tem o nome do produto, às vezes o modelo, né, quando é um produto que tem mais de um modelo, e o número do lote.
Então, com essas informações, você tem que ser capaz de fazer o caminho de trás para frente e rastrear tudo o que aconteceu com esse produto durante todos os processos que envolveram a fabricação dele, tá? Isso é rastreabilidade. Então, como que a gente garante a rastreabilidade? Através das instruções sobre o que deve ser feito. Então, a gente sabe assim, ó, esse produto foi fabricado 2 anos atrás. 2 anos atrás, a versão que estava vigente desse Cipop aqui era a versão 4. Então, a atividade era feita dessa maneira. Por mais que hoje talvez já seja feita diferente, 2 anos atrás era assim, por exemplo, tá? E também através das anotações sobre as atividades que foram executadas, ou seja, através daqueles formulários que foram preenchidos. Vou dar um exemplo da vida real que eu lembrei agora, que tem relação com isso que eu falei no primeiro item, sobre o procedimento era diferente na época que o produto foi fabricado e tal. Uma vez numa empresa, a gente teve uma não conformidade, uma reclamação de mercado, né? De caixinha, não tem nenhuma aqui para mostrar o exemplo, mas enfim, caixinha do medicamento, ela tava ficando com a tampinha assim, meio não tava ficando bem coladinha, sabe? Tava ficando meio erguidinha assim. E aí, chegou essa reclamação de mercado, não tava aberta, ela tava colada, mas ela ficava com aquela orelhinha assim, né? E aí vai, investiga daqui, investiga dali, tratamento de não conformidades, normal, tema de alguma aula próxima, talvez a da semana que vem. Investiga daqui, investiga dali, descobrimos que o problema era a cola, a marca da cola. Trocamos a marca da cola, porque era um processo automatizado, tá? Numa embaladora automática. Trocamos a marca da cola, resolveu o problema. Tá, ok. Algum tempo depois, acho que foram alguns meses, recebemos uma reclamação do mesmo problema. Bom, primeiro a gente tem um mini infarto, porque deu bastante trabalho investigar e resolver esse problema. Primeiro a gente tem um circo-tico, aí a gente vai lá avaliar a documentação, entender direitinho o que aconteceu. Quando a gente foi ver, esse lote ele tinha sido fabricado e embalado antes de todas aquelas alterações que a gente fez. Então ele tinha sido fabricado e embalado antes das ações corretivas que a gente tomou, da primeira vez que recebemos reclamação desse tipo. Então o que a gente entendeu? Não, esse problema aqui, ó, ele já está resolvido. A gente não precisa tomar medidas adicionais, porque depois disso a gente já fez vários testes, validou e etc. O problema está resolvido. Então a gente não precisa mexer, né? A gente vai tratar ali com o consumidor que reclamou, mas a gente não precisa de ações adicionais, porque por causa disso que eu falei. Então, graças a essa rastreabilidade, a gente conseguiu saber que o produto que estava sendo reclamado naquele momento tinha sido produzido antes das mudanças que nós fizemos, tá? Entrei um pouquinho aqui em controle de mudanças também, pode ser tema de uma outra aula, se vocês quiserem. Deixe nos comentários se vocês querem. Vamos lá. Anotações sobre o que foi executado. As normas de boas práticas de fabricação, geralmente elas têm, todas elas, uma frase mais ou menos como essa. Pode estar de uma para outra, pode estar com palavras um pouco diferentes, mas querendo dizer isso. Que a documentação deve garantir a existência de todas as informações necessárias para decidir sobre a liberação de determinado lote para venda. Ou seja, a pessoa que vai liberar um lote para o mercado, ela tem que ter disponível ali na mão dela todas as informações que ela precisa para falar, ó, esse lote pode ir para o mercado, tá? Então, como que ela vai ter isso? Através dos formulários que nós fomos preenchendo ao longo do processo, tá? Também deve a documentação possibilitar um rastreamento que permita a investigação da história de qualquer lote com suspeita de desvio de qualidade. É aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa reclama, o consumidor reclama e te passa o número do lote, você tem que saber tudo que aconteceu com ele. Além disso, você tem que saber se aquela não conformidade pode ter afetado
outros lotes. Então, por exemplo, assim, você recebeu uma reclamação ou mesmo detectou internamente um desvio de qualidade e aí você descobriu, investigando, que o problema estava na matéria-prima que foi utilizada. Você tem que ser capaz de rastrear em quais outros lotes de produto acabado aquele mesmo lote de matéria-prima foi utilizado para conseguir determinar a extensão do problema, né? Se outros lotes estão envolvidos nesse problema. Digamos que seja um problema microbiológico, que é o que todo mundo tem mais medo, né? Porque ele meio que não tem solução. Então, a matéria-prima estava contaminada. Aí você tem que rastrear todos os outros lotes em que aquela matéria-prima foi utilizada, porque você vai ter que analisar todos eles, para ver se eles também estão com esse problema de contaminação, tá? Então, por esse e outros motivos que a rastreabilidade é tão importante. O que mais que a documentação deve? Assegurar a disponibilidade de dados necessários para validação, revisão e análise estatística, tá? Isso é um pouco, as exigências são um pouco mais pesadas dependendo do tipo de produto que a empresa fabrica ou um pouco mais light, mas todas elas, independente se você fabrica cosméticos, saneamento, medicamento, produto para saúde, né, que também é chamado de correlato de produto médico, enfim, medical devices, em todos eles tem esses requisitos aí, de validação, revisão e análise estatística. Então, resumindo aqui, deve ser possível rastrear todas as atividades significativas referentes aos processos executados na empresa. Tem que saber o que foi executado, quando, por quem, se foi executado ou não, se algo deixou de ser feito, tá? A gente precisa saber tudo isso. A documentação tem que permitir que a gente levante todas essas informações. Nem sei quanto tempo faz que eu estou falando aqui. Meia hora. Tá bom, vamos lá. Anotações sobre o que foi executado. Então, quais são os objetivos? Eu vi a figura ali. Quais são os objetivos dessas anotações? Demonstrar que todas as atividades ou etapas foram executadas corretamente. Então, como eu disse lá anteriormente, a pessoa que vai liberar o lote, ela tem que ter as informações que ela precisa. Uma dessas informações é: tudo o que era para fazer foi feito? Todas as etapas, todos os testes, os resultados desses testes estavam todos conforme, todos aprovados, então tem que ser possível verificar tudo isso. Atestar que o produto tem qualidade e é seguro para ser colocado no mercado, a mesma coisa que eu falei anteriormente. Então você olha a documentação do lote e fala: esse lote aqui ok, correu tudo bem, tudo conforme foi planejado, ele teve resultados aprovados em todos os testes, vamos liberar. Possibilitar a investigação de desvios e reclamações, bem como determinar a extensão do problema, que eu acabei dando spoiler no slide anterior, né? Que você tem um desvio ou uma reclamação, você tem que conseguir entender o que aconteceu, descobrir qual é a causa desse desvio e avaliar se ele afetou outros lotes também. Além disso, uma coisa que é pouco lembrada, eu coloquei aqui no último ponto desse slide: compor o histórico da evolução do sistema de gestão da qualidade e boas práticas de fabricação e do conhecimento da empresa, subsidiando a tomada de decisões e o planejamento. Então, a partir do momento que você começa a construir o histórico da empresa, fica mais fácil você tomar decisões a partir desses aprendizados do passado e essas decisões serem mais assertivas, tá? Então, essas anotações, elas não são só um requisito, eu sempre falo, a qualidade é nossa amiga, elas não são só um requisito normativo que a gente faz só porque a Anvisa obriga, elas trazem benefícios para a empresa também, e um dos principais é esse daí, tá? Senão a gente fica correndo atrás do rabo, sabe? Resolvendo sempre os mesmos problemas, apagando sempre os mesmos incêndios. A partir do momento que a gente tem tudo documentado, pode passar, sei lá, 2, 3 anos, você se depara com um problema parecido, você pega lá o que a gente fez daquela outra vez, o que funcionou, o que não funcionou. E assim a empresa vai melhorando gradativamente.
Coloquei essa figurinha, não sei, para quem está assistindo no celular pode estar pequenininha, mas está escrito: eu bebo para esquecer, se fosse para lembrar eu anotava. Então, as anotações sobre o que foram executados é justamente para a gente lembrar, né? Porque senão a gente não lembra direito nem o que comeu no almoço, que dirá o que aconteceu 2 anos atrás, 3 anos atrás, que seja 1 ou 2 meses atrás, já é difícil de lembrar. Continuando. Exemplos de formulários, né, que seriam as anotações sobre o que foram executados ou anexos. Certificados de calibração de equipamentos geralmente são anexos, porque né, a gente considera anexo porque não foi emitido na própria empresa, na maioria das vezes, né, os equipamentos são calibrados externamente por empresas terceirizadas. As instruções de fabricação ou ordens de produção, laudos e certificados externos e evidências, tanto evidências da inspeção quanto evidências para a inspeção, né? Então, as evidências que a gente gera das atividades que foram executadas, essas evidências serão verificadas em inspeções, sejam elas inspeções externas, como uma inspeção da Anvisa, ou autoinspeções, e evidências da inspeção, que são as evidências que demonstram que a inspeção foi executada. Então, no caso, na maioria das vezes, o relatório de inspeção, seja ele externo ou de autoinspeção, o plano de ação, quando a gente tem não conformidades ou oportunidades de melhoria, a gente elabora esse plano de ação, e as evidências da execução desse plano de ação, né? Tudo isso eu falei na aula anterior sobre autoinspeção. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, em que momento as anotações devem ser executadas? Enquanto vocês pensam, cadê? Opa! Cadê Bertrand Galo? Enquanto vocês pensam, eu vou contar 2 causos aqui, que daí vai ajudar na resposta. Mas enquanto eu conto, já coloca aí nos comentários em que momento vocês acham que as anotações devem ser realizadas. Bom, o primeiro caso, eu vou contar um milagre aqui sem contar o nome do santo, foi o seguinte: era uma vez uma empresa, estava fabricando um produto X, e aí essa empresa utilizava, muitas empresas utilizam na verdade, né? É bem recomendável que se faça isso, uma etiqueta, vou pegar um papelzinho aqui para exemplificar. Uma etiqueta que fica colada no equipamento, e nessa etiqueta tem lá o nome do produto que está sendo fabricado, a etapa de fabricação, data, hora, né, a assinatura do operador que está fazendo essa etapa, e aí o nome do equipamento, claro, tag, né, importante também. E aí aqui embaixo tinha um X escrito aguardando limpeza, tinha um campo escrito aguardando limpeza, que o colaborador deveria fazer o X depois que ele descarregasse o produto do equipamento, porque daí a equipe de limpeza, vendo essa informação, saberia que estava na hora que estava disponível para limpar aquele equipamento. Como eu disse lá no começo, a documentação também serve como forma de comunicação, né? Então, você está ali fabricando o seu produto, você não precisa sair correndo atrás da equipe de limpeza para falar, tá limpo, vem limpar meu equipamento. Então, você deixa a etiqueta ali, eles já sabem. Bom, esse colaborador em questão, ele resolveu adiantar um pouco as atividades que ele precisava fazer. E aí, ele deixou tudo preenchido de antemão. O que aconteceu? A equipe de limpeza passou pela sala, viu a etiqueta ali com o X aguardando limpeza, acoplou a mangueira no misturador grandão, né, do tamanho da sala praticamente, então não dava para ver como é que estava lá dentro, acoplou a mangueira, abriu o registro e encheu de água. E o produto era um produto em pó, e perdeu o produto. Teve que jogar fora. Aí vocês imaginam o tamanho do prejuízo que foi causado porque a pessoa resolveu adiantar o serviço e fazer um X. Quantos segundos ela adiantou o serviço, né? Fazer um X antes da hora. Bom, esse foi um caso.
O outro foi assim, era uma vez também um colaborador, estava fazendo um produto, e esse era um produto que ele era branco, também era um pouco branco, e quando você colocava água, ele ficava laranja, ele tinha um corante e ficava laranja. Aí ele fabricou, o produto era envasado na forma de pó mesmo, então ele fabricou e mandou uma amostra lá para o laboratório de controle de qualidade. Chegando no laboratório de controle de qualidade, o processo era pesar uma parte dessa amostra e adicionar água para daí seguir com os testes. Aí na hora que o controle de qualidade adicionou água, tinha o teste visual primeiro, né, organoléptico ali para você ver a cor, a consistência e o aroma. Aí eles viram lá, ficou branco, foi colocar no laudo, a especificação era um líquido de cor laranja. Aí eles imediatamente chamaram a garantia da qualidade, né? O controle de qualidade imediatamente chamou a garantia. E aí foi investigar o que tinha acontecido. Pegamos a documentação, de onde isso aconteceu. Pegamos a documentação, tudo certo. Na documentação, tudo certo, lindo, maravilhoso. Aí a gente foi conversar com o responsável pela mistura. Ocorre que todas as matérias-primas, elas eram adicionadas no produto em grande quantidade. Só que o corante, quem trabalha com corante sabe que geralmente o corante a gente utiliza uma quantidade bem pequena e já é suficiente. Então era um pacotinho mais ou menos desse tamanho assim, ó, no meio de coisas que eram ali barricas e tal, né? Coisas muito grandes. Fomos conversar com ele. Você adicionou corante? Não, adicionei. Aí, conversa, para tentar entender o que aconteceu. Em que momento você preencheu a documentação? Porque na documentação tinha lá o item, adicionar corante. E na frente, a pessoa tinha que fazer um vistinho quando ela adicionasse o corante. E estava avistado. Daí a gente perguntou para ele, em que momento você preencheu a documentação? Porque se a pessoa tivesse preenchido, vai fazendo, vai preenchendo, ele teria visto ali, adicionar corante, cadê o corante? Não tô achando corante. E teria percebido, né, a não conformidade. Aí ele falou assim, não, eu coloquei tudo no misturador. Aí eu programei o misturador pro tempo lá que estava na ordem de produção, coloquei para rodar, e enquanto rodava eu fui preenchendo tudo, a documentação. Então, o que ele fez? Ele fez com que a documentação perdesse o seu propósito. Porque a documentação, quando ela é desse tipo que eu expliquei, que você vai ticando, ela é um checklist. Ela serve para direcionar o que você vai fazer, serve para você não esquecer de fazer nada e serve para documentar que você de fato fez. Como ele preencheu tudo depois, ele deixou de fazer um dos passos, ou seja, ele deixou de adicionar o corante e anotou que tinha feito, porque ele, né, vários ingredientes ali, várias matérias-primas, ele não ia lembrar que faltou uma, né? Então, depois a gente procura daqui, procura dali, não sei o que, o corante tinha sido jogado no lixo, né? E aí, enfim, teve várias consequências, né? O corante teve que ser jogado no lixo mesmo, o produto era terceirizado, teve que o cliente mandar outro corante, porque era ele que fazia a pesagem e o cliente era de outro estado e atrasou um monte, enfim. Olha a quantidade de tempo, de dinheiro, de reputação, porque daí você tem que avisar o seu cliente que isso aconteceu, né? Que foi perdida por causa de também 1/1000 de segundo de um vistinho que o colaborador quis economizar. Então assim, agora diante desses dois casos que eu contei, tem um pior, mas acho que eu vou guardar para alguma outra aula, para alguma outra aula. Senão essa aqui vai ficar muito comprida. Mas diante dessas duas histórias que eu contei, qual é o momento de realizar as anotações? Acertou quem respondeu que o momento correto de realizar as anotações é na hora em que elas acontecem. Não é nem antes, porque ninguém tem bola de cristal, e nem depois. É na hora que elas acontecem, tá? A única exceção que eu estou me lembrando agora é o controle de mudanças, que a gente abre quando
está propondo a mudança antes da mudança ser executada. Mas isso é porque o controle de mudanças é uma ferramenta de tomada de decisão, porém isso é assunto para outra aula. Não vou querer confundir a cabeça de vocês aqui. Continuando. Tá. Aí, ainda dentro das anotações, né, a gente tem a forma correta de se preencher os documentos. Só que pode acontecer da gente errar, né? Então, por exemplo, assim, ó, era para você preencher ali, por exemplo, 500 ml e você se confundiu e preencheu 600 ml, por exemplo. A gente não pode rasurar, rabiscar, a gente não pode usar Errorex, liquid paper, enfim, corretor líquido. A gente não pode passar limpo, é quase um crime passar limpo, de jeito nenhum. O que a gente tem que fazer? A gente não pode fazer nada que impeça a leitura da informação que estava ali anteriormente. Então, igual eu coloquei nesse exemplo aqui, ó, você errou, você passa um traço, faz um vistinho, coloca a data e escreve ao lado ou em cima, onde couber, a informação correta, tá? Isso se chama correção BPF, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente precisa da informação original para entender o que aconteceu, para garantir a rastreabilidade. Eu já consegui investigar desvio de qualidade por causa de correção BPF, que às vezes já aconteceu também, que a informação que estava certa era a anterior. A pessoa, na hora de corrigir, ela se confundiu. Às vezes estava preenchendo o documento de mais de um lote, eu estava com a cabeça na lua, enfim, acontece. Então, a gente não pode perder essa rastreabilidade do que estava preenchido na primeira vez, no original. Então, passa um traço. É meio difícil acostumar mesmo quando a gente se depara com essa exigência pela primeira vez, mas depois de um tempo vai, gente. Se vocês pegarem meu caderno aqui, vocês vão ver que não tem nada rabiscado, nem com corretivo líquido. Claro que no caderno, que é uma coisa super informal, eu não coloco visto e data, mas é sempre só um tracinho assim, e a gente vai acostumando, se torna natural para nós. O que mais? Bom, aí eu aproveitei essa aula para fazer uma analogia não, fazer um link com o PDCA, né? Eu já falei do PDCA na aula de autoinspeção, vou falar dele de novo rapidamente, que o PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua que consiste em 4 etapas: planejar, executar, checar e agir. Aí, as instruções escritas, elas correspondem à etapa de planejamento. Então, você planeja como determinada atividade deve ser executada, e aí, planejou, teve todo esse trabalho de planejar, escreve, né? Não fica com ela só na cabeça. Isso é a elaboração das instruções escritas, sejam elas um procedimento, uma instrução de trabalho, que eu até não falei, mas tem empresas que usam instruções de trabalho, eu uso às vezes, dependendo da empresa. Os planos, tipo um plano de validação e tal. Então, a elaboração das instruções escritas faz parte da etapa de planejamento do PDCA. A etapa de execução do PDCA, ela vai desde o treinamento até a anotação das atividades. Então, o treinamento em cima daquelas instruções escritas que foram elaboradas já corresponde à etapa de execução do PDCA. A execução em si da atividade padronizada ali corresponde à execução do PDCA, e o preenchimento dos formulários também. E aí, o que eu planejei para essa aula foi isso, mas só fazendo um link com a aula anterior, o checar ali corresponde à autoinspeção que a gente conversou na etapa anterior, tá? Pode ter outros momentos também de checagem, mas o grande momento de checagem é esse. Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito de preparar ela para vocês e de fazer. Se você gostou, dá seu like, se inscreve, que mais? Ativa as notificações, compartilha com quem também pode se interessar e deixa nos comentários os temas que você quer ver nas próximas aulas.
Se ficou dúvida, também deixa nos comentários que eu vou procurar responder as dúvidas de todo mundo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!